Aqui no dedo, Djalma. Só para entender. É página 92, na tecnologia, na segunda linha. Queria que você explicasse aqui a técnica do reimprint. Ah, tá. Boa pergunta. O imprint, essa ideia, vem da etologia, da psicologia comportamental. É o aprendizado do meio, né, por repetição em geral. O cachorro aprende assim, a gente aprende também. Só que a gente aprende e se condiciona e não percebe, normalmente na infância. Isso cria na gente uma série de elementos, vamos dizer assim, automáticos. E você precisa estudar esses elementos automáticos, estudar esses condicionamentos. Esses condicionamentos têm reflexos na sua atitude, na sua forma de fazer as coisas, no seu jeito de entender as coisas. E aí você vai começar, quando você começa a entender isso e admitir para você, você começa a se descondicionar. É isso que eu chamei de reimprint. O reimprint é uma reciclagem desses mecanismos condicionados. Entende? Quando a gente está fazendo lá no Recim 1, chega um momento que tem um inventariograma, né? A gente começa a fazer esse inventário. Isso. Que dica que você dá para quem está começando a fazer inventário? Para não cair em alguma tabu ou alguma dificuldade que você percebeu que é recorrente entre as pessoas que fazem? Não desistir do inventário. O inventário é uma coisa que ela é lenta, gradual e constante. Essa que é a dica que eu dou. Você vai fazer ali na hora do Recim 1 o início do seu inventário. Ali é para você aprender a fazer. Mas dali você tem que fazer o seu, né? Aí você tem que ir e não desistir, continuar. Entendeu? E aí é legal se você tiver a oportunidade de discutir com alguém, porque aí a heterocrítica ajuda muito. Você começar a olhar para você desfazer as idealizações. Você mesmo às vezes não percebe. Você está analisando as coisas, mas está viciado a forma de analisar. Então quando o outro te ajuda a analisar, ele quebra aquele vício de ótica, entendeu? Aí você toma aquele baque, mas depois você começa a reentender aquilo melhor. Djalma, Oswaldo aqui na... Oi, Oswaldo, tudo bem, cara? Tudo bom, e você? Eu gostaria que você expanda dois conceitos que colocou na patologia, na página 92. Ok. O primeiro deles está na quarta linha de baixo para cima. O entrelinhamento autocatalítico dos fatos. Entendi. E o segundo, o que está na oitava linha de baixo para cima. A compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades evolutivas. Então, vou começar pelo entrelinhamento, só um minutinho. O que acontece é o seguinte, quando a gente começa a estudar os fatos mais, a gente começa a perceber que entre os fatos tem elementos importantes, que são subjetivos. O que é esse entrelinhamento? É um processo subjetivo seu entre os fatos. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma ideia para você. Você já reparou que quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente gera às vezes muitas vezes sincronicidades a respeito daquele mesmo assunto? Sim. Então você tem que observar as sutilezas daquele assunto e os fatos que estão ocorrendo com você agora, relativos ao estudo que você está fazendo dos fatos do passado. Deu para entender o que eu estou falando? Você começou a estudar os fatos do passado e analisar determinados detalhes. Vai começar a acontecer alguns fatos ao redor, que vão te ajudar a entender a subjetividade daqueles fatos. O que está por detrás daquilo. Aí você começa a entender esse entrelinhamento que eu estou falando. Aí vai expandindo a sua ideia, vai expandindo a sua compreensão do seu papel. Já vou emendar com o que eu falei lá em cima. Vai expandindo a sua ideia do seu papel naquele local, naquele momento. Aí vai vindo a chamada responsabilidade, que é esse processo das mega responsabilidades aí que você comentou mais em cima. As mega responsabilidades, onde é que está mesmo? A compreensão expandida das mega responsabilidades, das autorresponsabilidades evolutivas. É isso aí. À medida que você vai entendendo os fatos, vai
aumentando a sua visão de conjunto, da sua responsabilidade. Diminui culpa, diminui besteirada, desdramatiza, e aí você começa a entender mais de responsabilidade mesmo. Entende? No início, enquanto a gente está mais ignorante da coisa, a gente fica mais na emoção mesmo, nas relações emocionais com a maioria dos fatos. Quando você começa a rever os fatos, você reestrutura a relação que você tem com ele. E aí você expande a sua compreensão daquilo ali, melhora a compreensão da responsabilidade. Não sei se ficou claro.